Afinal, qual é a resposta final para esta condição de sofrimento humano, desordem e confusão em que nós nos encontramos? Qual será a resposta final para a pergunta: como ser feliz? Como ter uma vida em paz? Como encontrar a paz? Como encontrar o amor? Aonde o amor está? Então, qual será a resposta final para essas perguntas? Veja, nesse canal, assim como em encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana, você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar desses encontros online. Aqui nós estamos trabalhando isso com você, tornando claro a possibilidade nessa vida de uma vida livre de toda essa confusão, desordem, sofrimento. Nesse encontro com a real paz, a real felicidade, nesse encontro com o amor, porque é isso que nós procuramos. Todo ser humano, ele está em última instância na busca, na procura do amor, na procura de um estado interno de completude, onde realmente ele possa ser feliz, onde ele possa estar em paz. Tudo que o ser humano faz é para encontrar o seu bem-estar. Evidente que na mente, a condição psicológica em que nós nos encontramos, em razão de todo um condicionamento de mundo, de estrutura social, de cultura humana, uma coisa que já carregamos há milênios, em razão dessa condição, o pensamento tem projetado o significado de tudo isso. Ele projeta o significado desse encontro com o amor, com a paz, com a felicidade. Ele projeta o significado do fim do sofrimento, da aflição, da desordem. Sim, mas apesar disso, mesmo sem saber o que estamos procurando, há um estado interno em nós possível que é desconhecido e que algo dentro de nós anseia por isso. Esse algo interno desconhecido é a verdade deste ser, não desta pessoa que somos nesse instante, que demonstramos ser nesse momento, não a pessoa que almejamos ser no futuro, ou a pessoa da qual queremos nos livrar nesse momento. Há um estado interno em cada um de nós que é ser. Este ser é, por natureza, amor, felicidade, paz, liberdade. Nós aqui estamos procurando examinar isso com você, tomar ciência disso, tornar isso claro para as nossas vidas nesse momento. O que temos compartilhado aqui é algo real, não é um ideal. Não estamos tratando com você de um ideal, temos que abrir mão, soltar, se livrar dessa ideia
de, no futuro, realizar isso. Esse é um outro engano, porque podemos ter tudo isso como um objetivo amanhã, como um propósito a ser realizado amanhã, nesta vida ou após essa vida. Então, isso é algo totalmente equivocado. A realidade de tudo isso está presente agora aqui. A realidade desta verdade, desta coisa inominável, indescritível, imensurável, inalcançável pelo pensamento, pelas crenças, pelas ideias, pelos ideais, pelos objetivos, está aqui, nesse instante. Nós só precisamos tomar ciência disso. É como ter a certeza de que nós temos uma nascente aqui. Estamos com sede, mas alguém nos disse que há uma nascente aqui. Exatamente nesse ponto, neste lugar. Percebemos a terra levemente umedecida. Então, nós temos só uma suspeita de que realmente aqui, nesse instante, esta verdade é possível, esta felicidade é possível. A água dessa nascente já está aqui. Então, tocamos na terra um pouco umedecida e começamos a cavar, porque nós temos sede e já nos deram a certeza e há sinais claros de que temos uma nascente aqui. Começamos a cavar com as mãos, depois pegamos alguma outra ferramenta e continuamos cavando, cavando, cavando. E é nesse instante que todo esse trabalho acontece. E de repente nos deparamos com esta água que está aqui, sempre esteve aqui. Então, tenho sede, mas a água está presente. Não falo de uma água no futuro para tomar, porque se a sede é agora, a água tem que estar aqui disponível agora. Não é amanhã, não é depois. Percebem? Essa ciência da verdade divina, as pessoas projetam isso amanhã. Não há amor, não há paz, não há felicidade, não há Deus. Mas um dia irei encontrá-lo, um dia estarei com ele, um dia serei feliz, um dia haverá compreensão. Agora não há compreensão, mas um dia haverá compreensão. Percebam isso. Se você tem sede, a sede está aqui. Você não idealiza uma sede. Se ela não está presente, ter a ideia de ter sede não é sede. Reparem como isso é delicado. Eu não posso lhe convencer a ter sede. Ou você tem sede ou não tem sede. E se você tem sede, a sede é algo premente, está nesse instante, agora. Então, a necessidade da água é agora, não é amanhã, não é daqui a 2 dias, ou daqui a meia hora, é agora. Nesse trabalho, nós não estamos lidando com o tempo. O tempo é só uma imaginação criada pelo pensamento. Observem você isso muito claramente. Você só tem o amanhã quando o pensamento tem uma ideia do que acontecerá, do que surgirá, do que aparecerá. Você não tem qualquer amanhã sem o pensamento. Nós temos o amanhã cronológico,
Mas isso não está no pensamento? Isso está no calendário? Então, o tempo do relógio, que é o tempo cronológico, determina o amanhã cronológico. Mas o tempo do relógio não determina o amanhã psicológico. É o pensamento que determina isso. Portanto, o pensamento é o tempo. Não há nenhum tempo amanhã sem o pensamento. O passado é a mesma coisa. Não existe nenhum passado agora. Há só o pensamento. O pensamento determina o passado ontem ou há 2 horas. Não há nenhum passado sem o pensamento. Então, psicologicamente, essa noção de tempo, esse tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento cria, sustenta, não se aplica aqui nessa investigação. Temos que descobrir a realidade nesse instante dessas águas, desta verdade, desta revelação, desta sabedoria, desse estado livre de ser, onde o amor está presente, a felicidade está presente, a liberdade está presente. As pessoas perguntam onde encontrar o amor. Quando encontrarei o amor? Isso não está no tempo? O amor não é algo que está no tempo? Não faz parte do pensamento? Percebam isso. O pensamento está no tempo. O pensamento é o tempo. O amor não está no tempo. O pensamento cria o tempo. O pensamento é algo que forma o tempo. A felicidade é agora, não é amanhã. Não é algo que está dentro da formulação do projeto do pensamento. Percebam como é delicado tudo isso. As pessoas têm projetos, mas o projeto que elas têm é o projeto da realização externa, material, de algum objetivo, de alguma sensação de prazer e de realização sentimental, emocional. Mas isso não é felicidade. Esse projeto é idealizado pelo pensamento e pode ser encontrado pelo pensamento, no movimento do pensamento. Mas é algo construído no tempo, pelo pensamento, o pensamento sendo o autor desse tempo. A felicidade não é algo assim? Não pode ser encontrada amanhã? O amor não pode ser encontrado amanhã? A paz não é algo que será encontrado amanhã? Aquilo que nós chamamos de paz, logo deixa de ser paz? Aquilo que chamamos de amor, logo deixa de ser amor? Porque o que chamamos de paz é prazer, é satisfação, é um preenchimento com o amor, com a paz, com essa assim chamada felicidade, é sempre a mesma coisa? Aqui estamos apontando para algo fora do conhecido, fora do tempo e, portanto, fora do pensamento. Não depende de qualquer projeto, de qualquer ideação, de qualquer futuro. Nós temos todos os sinais da presença da realidade divina agora aqui. Como não temos um olhar claro para ver, como não temos um olhar claro para tomar ciência disso, nós ficamos apenas vendo a partir de nossas ideias, crenças e conclusões. E é claro que, se isso está presente, não conseguimos perceber, claro, o sinal desta presença que já está aqui. Precisamos desta arte de olhar, não desse ver que nós temos,
através de uma opinião, de uma conclusão, de uma crença filosófica, espiritualista, religiosa. Estamos falando do amor, estamos falando de Deus, da felicidade, mas tudo isso é teórico, é verbal, é conceitual. Nós precisamos ter acesso direto a essa realidade divina, agora e aqui. Precisamos perceber claramente, sem esse centro que é o eu, o ego, a verdade de Deus, do amor, da felicidade, da paz, desta completude de ser. Tudo bem? É agora, nesse instante. Tomar ciência é ter um olhar claro, livre da ilusão. O encontro com isso, nesse momento, requer a presença da revelação deste ser real, verdadeiro que somos. O fim desta ilusão que é esta pessoa, esse sentido de ser alguém que parece ser muito real. Agora eu quero voltar mais uma vez e aprofundar um pouco mais isso. Nós não podemos receber isso de alguém. Eu não posso lhe convencer a ter esta sede, se ela não está aqui. O propósito desses vídeos, assim como desses encontros online e presenciais e retiros, é para aquele que está com a sede. Se há sede, você já percebeu que a sede está presente. Se a sede está presente, nenhuma outra coisa que você possa fazer vai resolver essa questão da sede. Se você não tem a sede, ok, mas se a sede está presente, tomar ciência da verdade do seu ser é agora. Então, olhar para o movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, perceber esse movimento de autoprojeção do próprio pensamento no futuro para alcançar alguma coisa, esse adiamento não funciona. Podemos passar uma vida inteira procurando o amor, procurando a felicidade, procurando Deus. O que temos nesse assim chamado amor, felicidade ou Deus é só uma projeção do próprio pensamento do que isso significa, do que isso representa. E assim jogamos para o futuro, nos envolvemos com todas as formas de práticas, assim chamadas espiritualistas, práticas religiosas, ou filosóficas, ou místicas, na tentativa de encontrar isso lá. Aqui estamos lhe convidando a descobrir o que é olhar para o próprio movimento do pensamento dentro de você, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção. Tomando ciência de todo esse condicionamento psicológico, de toda essa formação que fez de nós pessoas invejosas, ciumentas, possessivas, agarrada às experiências, transformando sempre experiências em memórias com as quais nós queremos viver e perpetuar a continuidade desse mim, desse eu, desse ego. Tomar ciência disso é olhar. Quando aprendemos a olhar, estamos num contato direto com a visão desse estudo de nós mesmos. Essa é a verdade de se conhecer, é a verdade do autoconhecimento. Olhar não é ver a partir de conclusões, repito, de opiniões, de crenças, de conceitos.
de intenções é olhar sem o eu. Então você não tem opiniões, conclusões, ideias, você apenas toma ciência, percebe que esse que observa e aquilo que está sendo observado é uma única coisa, porque há esse olhar, esse observador é a própria coisa observada, esse pensamento é o próprio pensador. Não há qualquer separação entre esse pensador e esse pensamento. Agora, isso fica claro quando há esse olhar. Se o que estamos colocando aqui está um pouco nebuloso para você, é porque de repente você está num contato com o primeiro vídeo, assista a outros vídeos aqui no canal, participe desses encontros que temos online, aprofunde isso. Você irá perceber que estamos dentro de um modelo de dualismo, estamos dentro de um modelo de dualidade, de separação entre esse pensador e pensamento, esse que tem o sentimento e o sentimento, entre esse medo e o medroso. Há esta ilusão da separação de uma identidade nessa experiência, essa dualidade é o que está sustentando a sede, o sofrimento, a insatisfação, a ignorância. Nosso trabalho aqui propõe o fim para essa dualidade, propõe o fim para esse sentido do eu, do mim, do ego, dentro do viver, nesse instante. Então temos a revelação da verdade de Deus. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, o despertar espiritual. Então, o que é esta iluminação espiritual? O que é o despertar espiritual? É esta realização do seu ser nesse momento, aqui e agora. Para esse propósito, nós temos encontros online que ocorrem, como foi colocado aqui para você, sempre nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Temos encontros presenciais, temos retiros. Então, se isso é o que faz sentido para você, fica o convite e aqui no comentário é só deixar sim, faz sentido. Ok? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim sendo, isso é o fim de toda a confusão e sofrimento interno que o pensamento tem produzido. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. O despertar do seu ser é o despertar da real felicidade. E quando eu uso aqui a expressão felicidade,